tarde. Eu tenho muito prazer aqui de estar no Hospitalar, a convite de Sindosp, para realizarmos esse Papo da Saúde do GT de Segurança e Saúde Ocupacional. E tenho a honra também de trazer a Natália, a nossa enfermeira do Grupo Fleury. E nós vamos conversar sobre a gestante, o afastamento da gestante na área da saúde, que tem uma importância suma, né? Porque a nossa área é composta de mais de 70% da mão de obra de mulheres em idade fértil. E isso afeta muito a nossa rotatividade, o número de funcionários trabalhando. Vou deixar primeiro você se apresentar, né? Tá ótimo. Boa tarde a todos, é um prazer representar o Grupo Fleury na Hospitalar. E hoje, qual que é a minha função dentro da companhia? Nós temos um núcleo de saúde e a gente faz o cuidado com os funcionários da empresa e todos os dependentes deles do plano de saúde. Então, nós temos linhas de cuidado estruturadas e a gestante, ela está dentro desse nicho de cuidado. Nós temos um programa que chama Amor de Família e hoje ele foi estruturado de acordo com os formatos de família. Então, a gente tem um núcleo de gestar dentro do Amor de Família que é conduzido por enfermeiras que fazem o que a gente chama de navegação de saúde. Então, a gente acompanha desde da gestação, 12 semanas de gestação, assim que ela entra no programa, e até o parto e 30 dias pós-parto, estando tudo bem com a mãe, tudo bem com a criança, a gente encerra o acompanhamento. Dentro dessa estrutura familiar que hoje existe, né, a gente tem um serviço social que faz o acompanhamento da adoção, das outras frentes dessa estrutura nova de família. Então, a companhia vai se estruturando e se adaptando de acordo com as leis, né, e o que a gente vai encontrando por aí. Vou apresentar a Natália corretamente agora. Verdade, eu nem me apresentei. Natália Serpejante Nasato é supervisora de enfermagem com mais de 10 anos de experiência na área de saúde, atuando em instituições como o Grupo Fleury, a DOR Consultoria, a SPDM, especialista em saúde pública e em oncologia. Ela tem experiência em gestão de enfermagem, navegação de pacientes, que ela já falou, né? Desenvolvimento de linhas de cuidado, saúde ocupacional e educação em saúde. Atualmente, ela supervisiona equipes de enfermagem, projetos voltados ao cuidado integral de pacientes oncológicos e crônicos. O que eu queria colocar do seu dia a dia, pela questão jurídica, né? Sabe que nós sempre temos um probleminha. O afastamento das gestantes, né, para a área da saúde, ela começou a ser problemática a partir de 2016. Que até então, até a nossa legislação, no artigo 394, a mulher pode se afastar mediante atestado médico, a gestante, desde que a função seja prejudicial para ela. Aí, a NR 32, que é de 2005, que fala de segurança e saúde no trabalho, em serviços de saúde, ela coloca 3 possibilidades de afastamento da gestante. Isso tudo tem uma fundamentação legal, mas também tem uma fundamentação de estatística e de realmente da medicina, né? Pode fazer algum problema, pode trazer algum problema para a gestante, a radiação ionizante. Por isso que no item 32.4.4, da gravidez deve ser afastada da atividade. Na gases, vapores, anestésicos também é motivo de afastar a gestante, assim como quimioterápicos e antineoplásicos. Em 2016, durante o governo Dilma Rousseff, passou um projeto de lei que criou o 394A para a CLT.
E aí determinava que a empregada gestante ou lactante seria afastada enquanto durasse a gestação e a lactação de quaisquer atividades, operações ou locais insalubres, devendo exercer suas atividades em local insalubre. A partir dali já começou um problema, porque na área da saúde é difícil não se ter um local insalubre, né? E parece que quando uma engravida, deve conhecer que lá também no Fleury que acontece isso. Tem 3 do mesmo setor grávidas, aí, nossa, e aí tem que tirar todo mundo, contratar outra pessoa no lugar, né? E foram feitos muitos questionamentos dessa legislação. Da época ela não pegou muito. Só que em 2017, com a reforma trabalhista, e aí criaram, já porque tinham aquelas dúvidas, mas eu vou pagar adicional de insalubridade ou não vou pagar adicional de insalubridade, né? E aí veio que, sem prejuízo da remuneração, inclusive, do adicional de insalubridade, criaram um escalonamento. Para grau máximo, ela teria que passar durante a gestação. Grau médio e mínimo, se apresentasse um atestado médico emitido por médico de confiança dela, que realmente recomendasse afastamento, aí afastaria durante a gestação. E no qualquer grau durante a lactação. E criou também a possibilidade de o afastamento ser pelo INSS. Então, seriam essas situações. Passado um pouco tempo, em 2019, veio o Supremo Tribunal Federal que decidiu que, independentemente do grau, gestante e lactante têm que ser afastados. E aí surgem algumas coisas. Como é que vocês fazem para afastar essas trabalhadoras? Da época também, tinha aquele problema da enfermeira que tem um cargo mais elevado, ser colocada em uma função não tão conveniente ou que exigisse uma capacitação para a qual ela era formada. Como o Fleury funciona nessa situação? Bom, a gente segue 100% do PGR e o PCMSO do local. O Fleury é uma empresa que ele agrega, né? Então a gente está em constante movimento. Toda a companhia, cada empresa que a gente agrega, a gente vai se ajustando com aquilo que está dentro da legislação vigente. Então, empresas cidadãs segue a orientação da empresa cidadã do afastamento por 180 dias e elas têm a possibilidade de emendar férias. Então, dentro do grupo, nós temos esse nicho. As empresas que vão chegando, a gente vai adequando conforme a lei daquela empresa vigente. Isso é ponto. Como que a gente se porta em relação ao afastamento quando ela está numa atividade insalubre? Existe um fluxo dentro da companhia que a gente starta assim da comunicação, da gestação, e ela passa pela medicina do trabalho e envolve uma equipe multi. Então, segurança ocupacional, saúde e o gestor, porque é ele que tem que dizer assim, eu tenho aqui dentro da minha unidade atividades administrativas que ela consegue realizar. Ou então, eu consigo colocar ela de trabalho remoto, então ela vai trabalhar de casa. Ou, não, eu não consigo aproveitá-la aqui, mas eu consigo aproveitá-la em outro setor. Ou não consigo aproveitar e a gente precisa seguir com o afastamento. Então, esse fluxo é desenhado, a gente tem starter no dia 1, em 3 dias a gente encerra e a gestante é realocada ou ela vai para casa. Isso é reportado ao E-Social, conforme manda a legislação. Então, foi assim que o grupo se ajustou em todas as nossas marcas, roda do mesmo formato. Que empresa social, como você diz, né, o afastamento ele é maior, né? A legislação determina que uma mulher, uma gestante, ela tem 4 meses, são 120 dias de afastamento. Por causa da empresa cidadã, são 6 meses. Então não precisa pegar aquela coisa das férias, mas só que no momento em que você afasta a funcionária, você tem que colocar outra pessoa no lugar. E dentro desse período também, em que elas ficam afastadas, há um remanejamento até do grupo com que ela trabalhava. Então, se ela fica 9 meses de licença maternidade, mais 6 meses de amamentação, né? São a licença, a gestação 9 meses, depois mais, no caso, 6 meses de licença maternidade, se alimenta férias mais um mês, então você soma-se mais de 1 ano quase de afastamento. É um reajuste. Você precisa
reestruturar a área muitas vezes. Não é todo negócio que ele tem esse orçamento para repor essa vaga em 100%. Quando há, sim, ela é substituída, né? Quando não, você faz um reajuste de time, né? Eu falo que eu tenho no meu time, né? Uma gestante que foi afastada e ela está em casa, né? Já ganhou neném, então eu já estou em vias de recebê-la de volta. Mas você tem que ir distribuindo dentro das áreas aquela atribuição. É um desafio, né? Numa companhia do tamanho do grupo, achar esse meio termo, né? E ir alocando. Eu acho que a gente trabalha muito a comunicação. A gente, enquanto saúde, troca muito com os gestores no sentido assim, chama essa gestante, né? Explica que é uma coisa boa, que vai fazer bem para a criança, que é um risco ela trabalhar na área de saúde se acontece um acidente. Então, são muitas variáveis. E aí a gente vai tentando se ajustar dentro daquilo que é previsto na lei. O Fleury é um grupo que ele atua no país inteiro. E eu queria saber se essa cultura de cuidados consegue ser executado em todos os estados ou alguma divergência ou incoerência, sei lá. A gente pratica o cuidado no Brasil, né? A gente entende, enquanto companhia, que quando a gente cuida do funcionário, do colaborador e também dos seus, né? Como eu disse, a gente cuida de todos os dependentes na carteira do plano. A gente protege a saúde da companhia, porque é quem produz dentro da instituição. E o Viver Melhor, que é o nome do nosso programa, e o Amor de Família, ele é Brasil. Então, o que a gente pratica em São Paulo é praticado no Rio, é praticado em todas as nossas regionais, e inclusive o afastamento com insalubridade. A gestante recebe insalubridade, está no cargo dela, está vinculada, ela vai ser realocada ou afastada, né, de acordo com a distribuição do fluxo que é determinado junto a essa equipe multi. Então, o Brasil inteiro a gente pratica igual. Uma questão que nós tínhamos também da vigência dessa lei se tratava de a forma como se paga adicional de insalubridade nas empresas da área da saúde, né? Muitos entendem que a insalubridade ela é devida pela função de exercido, então trata como um benefício. Vai trabalhar de enfermeira, vai ter 20%, e não leva em consideração o ambiente de trabalho ou o contato, né? Porque adicional de insalubridade depende, 20% é contato com o paciente ou com o objeto deste paciente que não esteja esterilizado. Num caso de laboratório, né? As enfermeiras que trabalham só com papel são as enfermeiras geralmente que são administrativos. Elas também recebem adicional de insalubridade, elas são afastadas. Dentro da companhia, nas áreas de negócio, elas têm essa múltipla função. Então, dentro do PGR, dentro do desenho da atividade, contempla o contato com o cliente, ela vai receber, porque é o que aplica a lei. A gente ainda tem a nossa área de vida melhor, né? Eu tenho essa enfermeira que ela tem essa característica de não ter à frente de atividade direta com o paciente, que são as nossas monitoras de saúde, que são as navegadoras. Então, dentro dessa carteira, dentro desse desenho estruturado, não tendo esse contato, né, aí não recebe insalubridade. Quando vem atrelado ao nome do cargo, enfermeiro, vem atrelado à atividade que ela exerce. Então, o desenho do PGR, do PCMSO diz que ela tem isso, vai receber insalubridade. Se o desenho diz não tem dispo aqui e não recebe insalubridade. No nosso time são enfermeiras, né? Eu fui essa pessoa, né? Antes de ser supervisora, eu era uma enfermeira navegadora, e então dentro da minha função eu não recebia porque eu só navegava. Então a gente fica o dia inteiro no telefone, né? E em contato com o paciente. Como é Brasil, esse é o nosso veículo de comunicação. Então não tem essa necessidade. Quando a gente começa a passar a ter riscos, eu quero que esse perfil da enfermeira monitora vá à frente, se desloque, revê o PCMSO, refaz
legaliza-se e vê a necessidade de pagamento. Não vem atrelado ao cargo. O enfermeiro recebe salubridade. Tem que estruturar junto ao FCMSO. Eu acho que eu respondi a pergunta. Perfeitamente, Helena. Essa é a resposta que eu queria. Também eu queria só destacar que essa decisão do Supremo Tribunal Federal veio de um pedido de uma confederação de metalurgia e de mineração. Óbvio que é ali o ambiente, não é a função, né? Mesmo que alguém fique gestante num lugar como esse, ela vai estar num ambiente que não pode lhe causar algum dano, né, à criança e tudo mais. Mas a área da saúde, ela é sempre mais complicadinha nesse definir que local que é ou não insalubre. A gente tem muitos casos de empresas que pagam adicional de insalubridade para evitar que numa perícia venha a ser condenado. Mas o que a gente quer destacar para vocês é que um pagamento de adicional de insalubridade de forma tão sem a avaliação da execução de atividade mesmo, pode causar esse problema que esses dias eu vi uma condenação também, que é funcionário que não foi afastada durante a gravidez, a empresa teve que pagar não só valores, mas também uma indenização por dano moral, né? Lá a gente deixa isso bem claro, sobre a atividade insalubre, não o ambiente insalubre. Até o Dr. Paulo, que é o nosso confitor, né, já foi nosso coordenador, ele fala muito isso. A gente não tem ambientes insalubres, a gente tem atividades que são insalubres. Você dizer que um ambiente em todo é insalubre, né, é um risco muito grande. Então, nós temos as atividades insalubres. Então, uma vez ela alocada nessa atividade insalubre, seja ela auxiliar de sala, porque a gente tem funções lá que não são essas funções que a gente está acostumado. Técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, tem auxiliar de sala, ela tem contato com o paciente, então ela recebe solidariedade. Então, acho que fica clara a coisa da atividade, né? O que ela vai fazer aqui? Ela vai pegar o paciente, ela vai pegar o xixi do paciente, ela vai levar. Então, dentro desse desenho, dessa função, aí a gente pratica o pagamento dessa salubridade. E eu tenho os casos também que a gente vê muito na Justiça do Trabalho, né? Do perito que ele chega lá e ele não faz uma avaliação de situações onde realmente há risco. Eu fiz uma impugnação esses dias que eu peguei a NR32, porque para fazer um risco biológico, tem que saber qual é o serviço que é prestado. Então, é estranho que em uma maternidade a gestante não possa trabalhar, sendo que ela vai tratar de outra gestante. Então, mas como a lei está aqui neste momento, né, não tem como fazer uma diferenciação. Aí, da importância do PGR que vocês fazem, né? É muito comum o pessoal colocar só o CBO. O que a enfermeira faz? Prepara paciente, parizou. E a gente tem uma relação entre as equipes que ela é muito boa. Então, não é só afastar, realocar a gestante de atividade, é garantir que ela esteja lá no local, realizando atividades que são salubres. Então, a segurança do trabalho, junto conosco, né, da saúde, ela tem esse papel e como nós temos esse rastreamento da grávida, né, ela fica com a gente faz o contato, se ela traz a queixa, olha, né, lá onde eu não está sendo praticado, ainda eu pego a urina do paciente, ainda mexo com fluidos do paciente, a gente aciona a segurança do trabalho, ele tem que ir lá, ele tem que conferir se realmente o que foi descrito no fluxo está sendo praticado. Então, o FGE, que se mencionou, e todo esse elo de contato, ele funciona muito bem da campanha. E a documentação para esse afastamento, como é que vocês fazem? É feito um termo? Sim. É um formulário que a gente inicia ele, starta ele com o médico. Então, o médico preenche a parte de cabeçalho, né, as funções, as atribuições, o risco daquela de grávida. Esse formulário, ele colhe a segurança e o gestor, então a gente envia, né, uma coisa muito simples,
um Excel automatizado que ele puxa a matrícula, né, nome completo, área, quem é o gestor, e a gente encaminha isso. A segurança e o gestor, juntos, vão desenhar o que é possível, o que não é possível, preenche o formulário, devolve para a saúde. A gestante volta com o médico e ali ele vai assinar e carimbar. Olha, você está sendo afastada por motivo de salubridade ou você está sendo, neste momento, realocado às suas funções. A partir de amanhã, você passa a não fazer mais funções, atividades insalubres. E então a segurança já está envolvida, a saúde já está envolvida e o gestor está ciente, todo mundo assina que ela não pode mais exercer atividades no SAD. Acontece de alguma trabalhadora não querer se afastar, ou, falar, não estou doente, gravidez nem doença, eu quero continuar trabalhando, porque até para a cabeça dela, né? Tem gente que adora trabalhar, né? Olha, já aconteceu, não vou mentir não, dela, lá no Fleury eu falo que é o amor pelas pessoas e as nossas pessoas às vezes amam tanto o que faz que às vezes esquece que existe risco. E às vezes não tá mesmo, né? A gente tem áreas técnicas enormes, a gente não consegue alocar 100% das grávidas porque acontece às vezes um único setor ter 3, 4 gestantes e volta com o gestor e a gente troca muito. Olha, tem que explicar que não tem espaço, não tem como colocar todo mundo numa atividade administrativa, que às vezes vai acontecer, elas vão engravidando. Quem vai pegando a baga primeiro, né, vai ficando. Mas acontece, sim, que eu acho que também envolve questões do medo, desse período longo de afastamento, né, porque tem grávida que acha que isso é interpretações, né, tem gestante que acredita que é como quase umas férias, né? Eu falo que é mais. E tem gestante que fica extremamente incomodado com a ausente da companhia durante todo esse tempo. Mas a gente explica que a lei não tem o que fazer e quando a gente não tem, ela tem que ficar protegida em casa. Como foi na pandemia, né? Que todas ficaram em casa, independente. Depois a gente teve que fazer o retorno de todas. Então, a gente sempre trabalha na linha do cuidado, sempre. Mas às vezes acontece, elas vão ficar infelizes, né? Mas não tem jeito. Você tem um percentual, assim, quando elas retornam ao trabalho, de pessoas que não querem continuar a trabalhar e querem cuidar da criança? Eu não tenho um número para você, assim, um número certo, mas a gente nota pouco, assim, porque dentro da companhia elas voltam com a criança já em 7 meses, muitas vezes, né? Então, ela já pegou uma fase de aleitamento exclusivo, ela já fez introdução da criança, às vezes já fez adaptação na creche. Então, todas essas angústias que a mamãe tem, né? Ela vai sendo sanada, né? E o que a gente nota, às vezes, é uma mudança de estilo de vida mesmo, né? E elas deixam, não tem, assim, um número, elas, depois que viram mães, deixam a companhia. Eu não tenho, porque a gente não tem esse perfil, né? Porque eu tenho funcionários lá que estão lá há 30, 50 anos dentro da empresa, né? Então, eu acho que esse número eu não tenho para te dar, mas é difícil elas não quererem voltar. Elas ficam. Então, no afastamento, quando é mandado para o INSS pagar o salário maternidade, A gente importa o E-Social, né? Então, ele é realocado. A gestante foi realocada, a gente faz um reporte para o E-Social. Ela voltou para a atividade, a gente reporta o E-Social também. E aí acontece esse pagamento, né? A empresa segue pagando e o governo encarga a empresa, né? Como é na licença mesmo. que ótimo. E existem fiscalizações, já passaram por fiscalizações sobre de verem se as funcionárias que estão gestantes estão trabalhando ou não, já chegaram a ter alguma fiscalização? Nunca recebemos fiscalização externa, não pelo menos que eu saiba. A gente faz esse bate, né, junto à segurança sempre. Não acontece, já sou muito sincera, o time a companhia toda, né, os coordenadores de unidade, os supervisores de atendimento, né, que são as áreas que têm essas grávidas,
eles têm boa relação com a saúde. Então, eles nos acionam. Então, a gente sempre tem essa troca. Antes dele fazer qualquer coisa, ele liga pra gente, aciona a segurança. A gente trabalha muito bem em conjunto. Então, já para evitar mesmo, né? A gente não quer problemas com nenhuma fiscalização. É que o número de fiscalizações ultimamente elas diminuíram presencialmente, então isso vai para o e-social, né? Então eu vejo assim que muitas empresas recebem o auto de infração de falta de cumprimento de cota de aprendizes, de ECD, de PCD, só pela análise, né, de que hoje tem. Sim. Então, pelo número de gestantes também já tem uma... Essa necessidade do social, ela veio com essa coisa de você possível fiscalização. Então, a gente já começou a enviar isso para o social. Pode ser que ele venha e busque a informação. Então, a gente já vai começar a estruturar uma forma de encaminhar isso. Então, se eu tenho, enquanto saúde, controle de todas as grávidas que a gente faz, o fluxo, que é esse que eu expliquei, os meninos reportam ao e-social e depois a gente informa que ela está retornando às atividades. Porque a gente já prevê essa necessidade que a gente recebeu de PCD. Então, provavelmente, já que vai vir, vamos fazer. É mais ou menos isso. Bom, porque você falou, me veio uma curiosidade na prática, né? Porque a mulher nunca sabe se ela está grávida no primeiro mês, né? Então, ela vai... Geralmente é no terceiro mês que ela tem certeza. Semanas, né, Coreia? Às vezes 9, aí ela faz o exame, que tem o atraso, né? Aí ela tem que apresentar essa documentação para dar o start desse afastamento. Ela verbaliza, geralmente quem fica sabendo primeiro é o gestor, né, que ele diz, chega na unidade e fala, estou grávida. Às vezes quem fica sabendo primeiro é a saúde, porque ela conhece o programa. E a gente tem a elegibilidade, né? Fala que elas precisam se inscrever até 12 semanas de gestação, que é para o programa fazer sentido mesmo. Então, desde o início da gestação até o final. Então, a gente fica sabendo. Contou para alguém da empresa que estou grávida, a gente já pergunta automaticamente. Olha o cargo. Recebe insalubridade? Precisa iniciar o fluxo de gestante. Então, ela vem a consulta médica só com o beta-HCG, né? Quando não tem o doutor pede o beta, eu acho que eu tô grávida. Se liga pra gente, eu acho que eu tô grávida, a gente já vem na consulta e vamos fazer os exames, né? E a gente já iniciando ela informando que ela tá grávida, não importa para quem. Nós, saúde, através do programa, ou a gestora imediata, ela já orienta a marcar consulta e startar os fluxos. Aí ela já só volta à unidade com o desfecho. Mas você sabe que o advogado já estava falando, olha a prova de que ela foi afastada, que ela vai ficar durante a gestação dela, que seriam 9 meses, como é que com 6 meses ela foi afastada, né? Então, pode acontecer, né? A gente teve um caso, por exemplo, eu não sabia que eu estava grávida, né? Eu não sabia que eu estava grávida. Aí formou a gestação, a gente segue com o fluxo. E o momento, e acontece, né? Da pessoa não querer falar e a gente vai respeitar. Na hora que ela fala que ela está gestante, e pode ser tardio, ela pode não entrar no programa, porque a gente é um programa de saúde, apesar que hoje o Viver Melhor tem mais de 8 anos, né? O programa, antes ele chamava Amor de Mãe, ele tem mais de 10 anos. Então, ele está muito desvinculado ao processo RH. Então, a gente está dentro do RH, mas eles hoje entendem que a gente cuida deles enquanto saúde. Mas já houve um receio, né? Meu Deus, eu vou falar que eu estou grávida, e eu vou falar para a saúde, isso vai... E a gente trabalha muito com o sigilo da informação, né? Isso é muito sério dentro da companhia. Então, a gente sempre orienta. Faça as tratativas legais, porque aí fica todo mundo protegido. E a gestora às vezes liga pra gente, olha, tem uma grávida aqui, o que eu faço agora? E inicia o fluxo. Então, a gente tem muito essa prática dentro da companhia. Proteção da informação, nós enquanto saúde, sigilo médico, sigilo de enfermagem, né? Mas a gente segue orientando 100% das vezes. Você precisa iniciar o fluxo. Vou marcar a gente tem essa liberdade, né? Vou marcar uma consulta para você. Você não quero contar para minha gestora. Ela vai ficar sabendo se for quando receber o fluxo. Então você conta antes ou vem aqui e a gente envia o fluxo para ela
você assinando todo dia pão. Então é mais ou menos assim que a gente trabalha. É, porque o LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela causa é trabalhosa para se colocar em prática, principalmente porque nem todo mundo pode mexer com os dados sensíveis, né? Qualquer coisa que vá. Saúde, né? Que a gente ainda respeita muito a coisa de sigilo médico. Então, o que você conta para mim, eu não vou passar para frente. Quem tem que contar é você, né? Enquanto paciente. Então, isso, o Vermelhor estruturado dentro da companhia como ele é hoje, isso é muito claro para o funcionário. Tanto que eu tenho, são mais de 12 especialidades médicas dentro do Vermelhor e as minhas agendas não são confortáveis, né? Minha agenda da ginecologia é 2, 3 meses de fila de espera, porque eu tenho 85% de público feminino, mais as dependentes no plano de saúde. Então, tenho 4 ginecologistas, então 2 obstetras, então é muita gente cuidando de mulher. E ainda assim eu tenho uma agenda que ela é encharcada, robusta, né? Por conta da confiança. Então hoje que a gente trabalha é sobre isso. A confiança do relacionamento entre o colaborador e a saúde. Vocês já tiveram algum problema de estado carteral, aquele que ela deprime depois da gestação? Dentro do Viver Melhor, a gente já acompanha a alteração da condição emocional. Então, durante o programa, né, do Gestar, a enfermeira ela já fica atenta a sinais de depressão pós-parto ou um comportamento. Às vezes ela tinha um histórico anterior que a gente consegue acompanhar via prontuário. E a gente tem uma equipe multidisciplinar dentro do Fleury. Então, a estrutura do acolher, né, do gestar dentro do amor de família, ele bem acompanhado de um psicólogo, ele bem acompanhado de uma nutricionista. Então, a gente consegue ir conduzindo, né? Por isso a gente chama navegando, né? A gente vai navegando essa mãe para o cuidado mesmo. E já aconteceu, aí ela volta, ainda se afasta ao INSS, porque não tem condições desse retorno. O programa ele vem também sempre trazendo a coisa do suporte, né? Você tem uma rede de apoio, quem que a gente aciona, em quem que eu falo quando você precisar, né? Quando você estiver necessitando dessa troca, né? Quem que eu posso ligar quando você não estiver disponível, disposta, né, a conversar. Então isso é tratado sempre quando ela chega. E a gente fica acompanhando. Quando o puerpério não está pleno, não tá tudo bem, a gente não solta da mão. Então, vai ficando com a gente até tá tudo bem. O que pode acontecer? Sai de uma linha e entra em outra linha. Então, sai do gestar e entra no acolher, que é a parte da psicologia que a gente tem dentro do programa. Mas a gente não larga da mão. Estaria conversando contigo muito mais tempo, mas infelizmente nós temos um horário aqui. E quero parabenizar pelo trabalho que vocês têm de realização dentro do Fleury e que rendem tantos frutos, né? As pessoas trabalharem tanto tempo dentro de uma empresa, não ter esse fluxo de mudança de trabalhadores, trabalhadoras. E com um prazer, Natália, eu espero que nós tenhamos outras oportunidades. Parabéns de novo, agradeço novamente Simbosp e foi um prazer. E a presença também desse público maravilhoso. E até uma próxima. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada a todos.